Janela do Céu. Estamos de volta com o nosso programa Janela do Céu e nós estamos aqui com a presença da nossa irmã Fernanda Daneluz, que essa semana já vai começar uma nova etapa na sua vida, vai estar em Nova York a trabalho, mas com certeza o maior objetivo é levar o reino, né? Porque nós fazemos muitas coisas, mas tudo isso é segundo plano, né? O plano principal é levar o reino, é levar a palavra, é ter as coisas que o Senhor tem planejado, que nós não sabemos, mas com certeza Ele tem muitas coisas, grandes coisas a fazer. E nesse segundo bloco, gostaria de perguntar, nesses 8 anos, né, no Senhor e conhecendo a palavra, quais foram as coisas assim que você viu que Deus transformou no teu caráter, né? A Fernanda antes era assim, agora eu vejo que Deus já transformou, a palavra já foi me mudando, não foi um esforço humano, mas eu vi que quais foram essas coisas que mais você viu Deus transformar o teu coração? Uma coisa que é muito forte, assim, foi quando eu tive que fazer uma escolha entre o meu marido e o Cristo, né? Eu casei com uma pessoa que não conhecia Jesus. E, na verdade, ele já conheceu Jesus antes do meu casamento. E eu profetizei sobre a vida dele, né? Que Jesus, que o meu Deus ia ser o Deus dele, enfim. Só que, assim, Jesus, ele é tão cauteloso que ele não mexe no teu livre-arbítrio, né? E chegou um dado momento que meu ex-marido, ele falou assim: esse teu Jesus me irrita. E eu disse: Deus, se eu tiver que negar o Cristo, eu desisto do meu casamento, né? Naquela hora, eu não estava preparada para um divórcio, né? Mas o Senhor, ele honra aos seus, né? Porque eu falo assim, o que tu perguntou para mim, que foi a mudança mais marcante, né? Eu jamais deixaria um marido, um namorado, qualquer coisa assim, né? Imagina, marido, eu casei, né? Tinha a bênção de Deus, enfim. Só que é complicado porque salvação é uma coisa muito pessoal. E ele fez uma escolha. E chegou um momento que eu estava sendo perseguida, porque eu, né, que tinha Jesus, enfim. Mas eu não conseguia enxergar aquilo, até que ele falou para mim: olha, esse teu Jesus me irrita. E aí, assim, eu parei e falei: não, para tudo. Se eu tiver que negar Jesus, escolher entre ele ou Jesus, a escolha já está feita, é Jesus. Só que tu faz isso meio irracional. Quando tu vai pensar no que isso vai acarretar na tua vida, tu largar a tua vida de casada, né? Então, enfim, a gente já estava se organizando para ter um filho e não sei o que lá. E daqui a pouco eu falei: não, olha, tu tá negando Jesus. E se eu tiver que escolher entre tu e Jesus, eu tô escolhendo Jesus. Eu só falei isso para ele. E aí Deus, ele te dá graça para te abrir mão das coisas que tu acha que eram mais importantes. Que é deixar a família, porque ele era meu marido, né? Pai e mãe, então assim, lá na Bíblia fala assim que não tem um que não deixou pai, mãe e família para seguir Jesus e que ele não honrou, né? E eu sempre estava pensando nisso. Mas assim, agora era o meu momento de agir. E aí eu tinha que deixar o meu coração de lado e obedecer. E aí eu sei que quando eu fui tirar minhas coisas da casa, enfim, foi dolorido. Mas eu disse: Deus, me dá graça. Foi um momento... O que mais choca para mim é que eu jamais deixaria ninguém por causa de Jesus. Eu, Fernanda, falando. Mas quando tu é tomado, né, pelo Espírito Santo de Deus, tu não manda mais muito na tua vida. E tu vai andando meio que no play da graça, eu falo, né? Que é o que eu tô vivendo, né? E ele vai te honrando, Senhor. Porque eu falei: não, se eu tiver que negar Jesus, não, eu não vou negar Jesus, eu vou escolher Jesus. E tchau, Rogério. Então, assim, foi muito forte isso, porque eu consegui, eu não, né? Mas o Senhor, porque não sou eu, fazer uma escolha, né? Mas isso é Jesus também que coloca dentro de ti, né? E ele vai te dando graça, e tu acha que vai morrer por causa daquela situação, e que tu não vai conseguir passar por aquilo. Imagina, ele te enche de graça, ele te enche de alegria, ele te dá uma vida nova,
E ele faz tu pensar em outras coisas. Então, assim, é tão simples decidir por Jesus. Assim, tu tem que decidir, depois tu tem que obedecer. E o Senhor, ele vai sempre te testar, né? Pelo menos é isso que eu vejo na minha vida. E, humanamente falando, eu nunca queria deixar. Mas eu tenho certeza que Deus deu, Deus tirou. E louvado seja o nome do Senhor por isso. E eu não tenho... Quando eu comecei a abençoar a vida dele, porque eu não fiquei com raiva, eu não fiquei com absolutamente nada, assim. Jesus começou a transformar a minha vida, né? Porque no início, quando tu faz um divórcio, foi eu que tive que tomar a decisão, né? Enfim, dói um pouco, porque vem um monte daquelas coisas do mundo. Ai, mas tu vai deixar isso, aquele outro. E isso é tudo nada, né? Perto do que o Senhor tem para tua vida, né? E foi um momento que foi um divisor de águas, não? Então agora eu tenho que seguir Jesus. E aí eu tô abrindo mão. E eu abri, e eu tô aqui inteira. Meu pai fala assim, que ele é uma pessoa que não viu, né, tudo acontecer. Ele disse assim, nossa, mas eu nem acredito que tu te divorciou e tu tá tão bem. Mas é porque o foco não é a pessoa te fazer feliz, mas é tu fazer a vontade do Senhor, né? Não estou dizendo que eu faço sempre a vontade do Senhor, longe disso, né? Eu sou muito errada. Mas aquela decisão foi assim, não, eu vou ter que agora fazer uma escolha. E entre ele e o Cristo, eu não vou negar o Cristo, eu escolho Jesus. E eu falei para ele, tu tá indignada por causa de Jesus. Então é o seguinte, entre você e Jesus, eu vou escolher Jesus. E aquilo foi eu vou escolher Jesus, e Deus vai te dando no coração esse amor por ele, né? Não é meio que é um miraculoso mesmo que Jesus faz na tua vida, né? Eu nunca ia deixar da minha vida pessoal por causa, né, do Senhor. Mas eu tenho certeza que ele está honrando essas decisões, né? E ele deu graça para passar por esse divórcio que é chato, por várias outras coisas na vida. Então ele vai dar graça para o resto também, né? O maior marco na minha vida foi ter que escolher Jesus ao invés do meu casamento, porque o casamento para mim era uma coisa muito importante, né? Então às vezes a gente esquece do nosso casamento espiritual, né? Para lembrar do material, né? E não tem como não linkar as coisas, né? Tá tudo sempre linkado. Aí falar, mas tem muitas pessoas que ficam com maridos incrédulos um tempão da vida. É uma escolha, né? É Jesus que também deixa. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Existem pessoas que estão num casamento com ímpio e elas conseguem continuar. Eu não era mais respeitada por estar com o Senhor Jesus, né? Então, assim... e hoje em dia as pessoas falam, não, eu não quero, eu quero. É muito evidente, Jesus está voltando, gente, né? Então não tem mais meio termo, tu tem que ser verdadeiro. Ou tu vai para Jesus ou tu não vai, né? Então é uma escolha. E tomara que Deus me dê graça para continuar assim, né? Porque é só pela graça dele tu escolhe, mas é Jesus que vai te enchendo de graça diariamente para te conseguir essa luta, né? Porque é uma luta espiritual, né? Porque o homem carnal, ele não discerne as coisas espirituais. Então é mais ou menos isso. E é em tudo, né? Todas as decisões que tu vai tomar na tua vida. Eu acho que essa pra mim foi a maior discrepância, assim, eu ter que escolher entre Jesus e aquilo que ele tinha mesmo me dado. E ele coloca tudo à prova, tudo que tu tem ele coloca à prova, né? E aí, quando tu profetiza, esse Deus vai ser o meu Deus. Sim, mas o outro ele tem liberdade para escolher, ele pode não escolher Jesus. E aí tu vai ter que te posicionar, né? Então, isso é uma decisão de cada um. E o Senhor vai mostrar e vai te dar graça. Tu vai te divorciar se Jesus quiser, senão tu vai continuar com a pessoa e Deus vai te dar graça para te continuar. Tu não sabe quais são os propósitos do Senhor, né? São situações e situações, né? Cada um tem uma direção específica de Deus, né? É isso mesmo. E Ele vai te dando graça, né? O que eu diria é que busca primeiro, né, o reino de Deus. E Ele vai falar na Bíblia contigo. Essa questão do dízimo, Jesus, ele já falou para mim assim, um dia eu falei assim, Deus, que oferta tu quer que eu dê? Eu abri na Bíblia, estava lá. Então, gente, Deus fala com a gente, né? Tava lá o valor. Assim, na Bíblia tem, sim, escrito, ele usa talvez cavalos, às vezes, para falar, não sei o quê, tantos, né, cavalos, mas ele tá falando o quê? Pede pro Senhor, ele vai te mostrar exatamente o que tu tem que fazer. E se tu obedecer, tu vai ficar surpreso.
Gente, eu só tô falando de uma área, né, na minha vida, eu não tô falando nas outras, porque se eu fosse, então Deus teria se enganado, né, de fazer aqui. Mas enfim, eu sou muito errada, eu sou muito ansiosa, muito, né, tenho muita dificuldade ainda, muita coisa para vencer, né, pela graça do Senhor. Mas essa parte do Evangelho do Reino, de primeiro Jesus para algumas coisas, principalmente na vida financeira, é uma graça, né? E Deus te dá, e Ele te dá tudo, em 3, 4, 5, 10 vezes mais. E também a parte da tua emoção, né? Que é o coração. A Bíblia fala que o coração é desesperadamente corrupto, né? Quem o conhecerá? E aí tu vai ter uma hora também que decidir. E é no teu trabalho, porque tem o teu coração envolvido. É essa história de tu morrer para ti mesma, né? E Jesus vai te mostrar, Ele vai te provar. Ele quer saber até que ponto tu vai morrer, né? Para ti mesmo. E deu para fazer, o Senhor tá com a gente sempre, né? Quando Ele fala que Ele nunca vai nos deixar, nunca vai nos abandonar, é isso que a gente tem que viver. E assim, não é difícil, é uma alegria estar com esse Jesus. É a melhor coisa que aconteceu em toda a minha vida, e já aconteceram muitas coisas legais na minha vida, mas assim, conhecer Jesus foi a coisa mais importante. Conhecer o Evangelho do Reino foi a coisa mais linda que podia ter acontecido comigo. Então agora vamos andar no vento do Espírito para a honra e glória dele, né? Amém. Há muitas vezes na nossa vida, nesse processo que nós temos de busca da palavra, de que há coisas que concorrem, né, com Cristo. E concorrência é diferente, porque pode nos desviar do propósito, nos desviar do Senhor, né? Tem até aquela passagem de João Batista, que foi um grande profeta, foi uma pessoa que Deus usou grandemente para fechar o Velho Testamento e abrir o Novo Testamento, mas chegou um período na vida dele que ele já ficou com uma visão meio estranha e ele já não sabia se seguia Jesus ou não. E aí então Deus teve que tomar uma atitude, né, de recolher, porque ele já estava concorrendo com Cristo, né? Ao invés de ajudar Jesus, naquela época ele já estava sendo concorrente de Jesus, porque ele não se aliou a Cristo, ele ficou com seus discípulos também. Então, uma coisa na nossa vida, e nós sentimos isso, né, no nosso coração. E pode ser com várias coisas, não só na área das emoções, na nossa vida. Quando a gente vê que aquelas coisas concorrem com Cristo, ali tem um perigo, porque aquilo pode nos tirar da verdade do Senhor e pode nos... E cada um é uma situação, né? Todos nós temos que seguir o vento do Espírito e a direção do Senhor. Não tem como tabelar tudo, né? Porque são novidades, são coisas diferentes que as pessoas vivem, situações diferentes, e que Deus também Jesus nunca agiu sempre da mesma forma, né? Curou sempre da mesma forma. Teve momentos que Jesus curou com barro, teve momentos que mandou de várias maneiras, porque a gente tem que seguir o Senhor, né? Então, todos nós temos que ver. Eu, muitas vezes, minha experiência que eu tive, que eu senti assim, ou eu largava determinadas companhias, amigas, pessoas, porque senão eu não conseguiria fazer o que Deus tinha colocado no meu coração, né? Então, ou eu ficava com aquelas pessoas naquela amizade, e aí aquelas pessoas me levavam para outros caminhos, ou então eu tinha que abandonar para seguir aquilo que Cristo queria, né? Não que a gente vai odiar aquelas pessoas, mas apenas se afastar para seguir aquilo que Deus tem, né? Isso a gente tem que aprender a sentir Deus nos guiando por dentro, né? E diz, não, agora é por aqui, né? E essas decisões realmente são difíceis, né? Mas Deus, Ele honre, graças a Deus que Deus nos dê essa capacidade de sempre estarmos inclinados para a vontade do Espírito, né? Eu gostaria também de perguntar sobre tuas experiências evangelísticas, né? A nossa irmã tem um talento, um dom evangelístico de levar a palavra. Cada um tem um perfil, né? Tem uns que são mais mestres, são mais pastores, de ajudar, de aconselhar. E tem aquelas pessoas que enfrentam, né, o mercado gentílico, as pessoas que ainda não conhecem. E como pode nos citar, nos relatar alguma experiência assim que mais marcou, que você sente agora de relatar? Acho que a que mais me marcou foi da Roxana em Nova York, né? Porque como Jesus é maravilhoso, né?
difícil falar sobre isso. Um dia eu estava em Nova York, eu fiquei lá 2 meses. E um desses dias eu estava aflita. E eu falei assim, Jesus, o que eu estou fazendo aqui? Né? E não, é da tua vontade que eu viesse. Eu estava meio revoltada, né, na verdade. Porque eu sou bem transparente, né? Com todo mundo. E acho que ele fala que ela ali é louca, né? Mas enfim. E aí ele falou... Eu falei, Deus, agora tu vai me mostrar o que eu estou fazendo aqui. E eu saí... Não, eu estava meio indignada, né, com Deus, na verdade, também. O que estou fazendo lá, né? Enfim, nada acontecia. E que estou perdendo meu tempo aqui, né? Deixa eu voltar para o Brasil. Imagina que isso antigamente eu faria, nunca, né, na minha vida. Bom, aí eu cheguei no mercado Walmart. Essa foi a experiência mais linda, eu acho, de evangelismo que eu tive na minha vida. E eu fui comprar um negócio pro meu cabelo. E eu perguntei para ela se era dupla voltagem, em inglês dual voltage. E ela não me entendeu, ela começou a falar espanhol. E aí eu comecei portunhol, porque eu não falo nada de espanhol. E ela olhou assim para mim, eu olhei para ela, era coisa de Jesus, né? Não tinha explicação. E eu olhei para ela e falei assim, eu posso orar por ti? Que louca. E ela falou assim, puedes? Eu falando meu português horroroso, meu portunhol horroroso, né? E aí eu falei, meu Deus, que agora o que eu vou fazer, né? Aí ela ainda falou assim, não, então a gente vai para um outro corredor. Eu fui num outro corredor com ela, do Walmart, ela trabalha no Walmart. E falei, sim, eu vou orar para ela do quê, né? Como é que eu vou orar para essa mulher? Aí eu sou louca. Aí eu falei assim, repete comigo. Eu fiz a oração do Novo Nascimento com ela em inglês, não sei como, porque eu fiz em inglês. Estava em Nova York, falando com ela em espanhol. Eu falei assim, repete comigo. E ela repetiu. Só que o engraçado foi que quando ela repetiu, eu falei em inglês e ela repetiu em espanhol. Quando ela falou em espanhol, veio um negócio assim dentro de mim. Eu falei, meu Deus, essa mulher está aceitando Jesus aqui e agora. E aí ela falou assim, graças. Terminou a oração, ela falou, graças. Eu falei, mas... Eu falei em inglês e tu me entendeu? Ela falou, pois é, não entendo, né? E eu falei, nem eu, né? Eu comecei a olhar pra ela, ri, abracei, né? Porque eu sou bem espontânea, assim, né? Aí eu, se dá pra falar de Jesus, acho que eu falo. Eu não penso muito, porque não dá pra pensar. Se tu pensa, tu não fala. E aí eu olhei assim, eu falei, mas tá, ela aceitou Jesus, e agora o que eu vou fazer com essa mulher? Aí eu falei pra ela, precisa de oração? Ela falou, preciso. Eu falei, mas nem sei orar, né? Mas amém. Aí ela falou, eu preciso de oração. Aí eu senti um negócio, assim, ela falou... Aí eu falei, que horas você sai daqui? Ela falou, às 4h. Aí eu falei, eu vou estar aqui te esperando. Nem sabia como é que eu ia voltar lá. Meu amigo ia me chamar de louca, mas eu não tô nem aí. Eu saí, falei, gente, mas isso aí foi uma coisa surreal que aconteceu. E aí eu saí, quando eu voltei às 4h, essa foi a maior experiência que eu tive com o Senhor. Eu não sou uma pessoa que eu sou, saio falando assim, eu procuro ser mais igual ao povo, né? Eu não sou muito, porque eu gosto de me identificar com as pessoas, né? Então eu não sou aquela que eu fico eu sou crente, não, tu não vai ver eu falar isso, né? Nem de uma bandeira, eu carrego essa bandeira de igreja evangélica, não, eu sou mais discreta nesse sentido. E aí naquele momento eu encontrei ela às 4h, ela olhou pra mim e falou assim, mas tu veio? Eu falei, yes. E aí a gente saiu dali, eu dei um abraço nela, e aí eu falei, eu tenho que orar por ela. E eu falei, tu quer que eu ore pelo quê? Ela falou, pela minha saúde. Gente, eu olhei pra ela, isso nunca aconteceu na minha vida, não é normal eu fazer isso. E eu falei, Jesus tá me falando que tu tá com câncer no seio, mas ele vai te curar. Ela começou a chorar na hora, na minha frente, eu comecei a chorar, eu falei, eu quero te pedir perdão, porque eu nunca fiz isso, mas assim, foi do Senhor mesmo. E, resumindo a história, foi na quinta, na terça-feira eu tava com ela fazendo a cirurgia, às 5h em Nova York, com o marido dela, e eu só dizia, a palavra é poder, ela não vai precisar fazer quimioterapia, porque Jesus vai curar ela. E, enfim, ela realmente não precisou estar fazendo quimioterapia, ela só está fazendo rádio. Eu estou acompanhando, né? Ainda converso com ela muito. Vou voltar agora, vou fazer o primeiro grupo familiar na casa dela, não sei como, mas Jesus sabe. E
E ela tá assim, ela fala pra mim que ela tem que espalhar isso pras pessoas porque ela tá curada, foi algo do Senhor. E realmente, quando tu fala, Senhor, eis-me aqui, Ele vai te usar. E eu fiquei boba, assim, né? E eu só dizia, a palavra é poder, ela não vai precisar fazer a quimioterapia. E ela não tá fazendo quimioterapia, é um milagre, porque a irmã dela morreu, né, de câncer no seio. E assim, é só uma pequena coisa, assim, o negócio de tu falar de Jesus, tu não precisa estar preparado. Eu tava comprando um negócio no mercado, né? E Jesus, Ele vai lá, Ele te usa, né? Então, assim, Senhor, quando tu fala, Senhor, Jesus me usa aqui, Ele vai te usar. Claro que também não vai... Eu nunca falei nada pra ninguém de dizer, olha, tu tá doente. Foi uma coisa muito forte que aconteceu. Mas foi o testemunho mais lindo, né, que eu vi. E eu disse assim, palavra é poder, ela não vai precisar fazer quimioterapia, mas eu nem sabia o que eu estava falando, né? E como Deus honra aquilo que tu fala. Porque realmente ela não tá fazendo quimioterapia. E ela é um milagre de Jesus, né? A médica falou assim... Eu tô surpreendida com a cirurgia, com tudo. E eu falei assim, ela só vai fazer a radioterapia porque tem que fazer, porque ela já tá curada, né? Então, assim, é isso que a gente tem que levar, né, para as pessoas. E esse é o meu maior testemunho de evangelismo. E para falar de Jesus para as pessoas, a gente só tem que ser igual a elas, né? Não julgar, não pré-julgar, mas olhar com o amor que Jesus tinha. Não que eu tenha tudo isso, né? Mas, assim, tento, né? E vai, né? Porque Jesus fala que é pra te vir do jeito que tu tá, né? Não precisa estar de jeito nenhum. Então ele quer procurar, ele tá procurando verdadeiros adoradores. E acho que esse é o maior de todos eles, né? E o resto deixa ele fazer agora, já que eu tô indo pra lá, amém. Mas assim, como eu pedi pro Senhor e como Ele ouviu. E esse foi o maior testemunho de evangelismo. E tu não tem que estar pronto, né? Todo mundo pode falar de Jesus a qualquer hora. Talvez se seja, né, eu tenha mais facilidade de evangelizar, mas tem outras coisas que eu não sei fazer. Mas Jesus vai dando graça para te aprender coisas que tu não sabe também, né? Então tudo vem dele, é toda a honra e glória dele. Se tem alguma coisa de bom, é do Senhor que vem. Tu não é nada, né? Essa é a grande verdade. E aí quando tu deixa Jesus agir, tu vai vendo ele fazer essas coisas doidas assim, né? Que a olhos humanos é loucura, mas para o Senhor não é. E no meio disso eu creio que muitas pessoas também vão vir assim, né? Mas a gente tem que meio que se despir, né? Vir sem preconceito, sem nada, e amar a pessoa do jeito que ela é, do jeito que ela tá. Porque Jesus, Ele ama isso, né? A simplicidade, né? E isso é uma coisa que eu tenho aprendido, porque eu só vim para Jesus porque eu sou a pessoa mais pecadora de todos, mais errada de todas. Para conhecer o Evangelho do Reino e para entender o amor de Jesus na tua vida. Eu vejo assim, o ser escolhido, né? Tomara que eu não precise ficar para as trevas exteriores, mas se o Senhor quiser, eu vou fazer o quê, né? Quer dizer, eu quero, né, na verdade, estar aqui para a vontade de Jesus, mas Ele sabe de todas as coisas. E agora a gente tem que ser grato por saber essa verdade, né? E não ficar pensando também tanto lá na frente, mas assim, é viver um dia de cada vez. Estava ouvindo uma ministração do Sérgio que ele falou assim, não precisa comer a Bíblia, mas lê um versículo, 2, 3 por dia e pratica, né? E esse é o nosso maior desafio, né? Fazer da palavra ela se tornar viva na nossa vida, né? E o evangelizar e sem preconceito, eu acho que já é uma, sabe, sem jargão, sem nada, vai do jeito, seja um pouco parecido com a pessoa que está lá. A Bíblia fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. O Espírito vai te falar quando tu está indo longe demais. Mas Ele vai te dar, Ele vai te ensinar direitinho. Então, só fala, Deus, eu estou aqui. E Ele vai te usar. É só isso. Amém. É verdade. Nós temos que aprender a nos dispor, né? Exercitar a fé. Porque se nós vamos pensar muito, nós não vamos fazer quase nada para Deus. Porque nós só conseguimos produzir algo para o Senhor quando nós agimos por fé, né? Nós não vamos pela nossa força, pela nossa capacidade, pela razão, mas nós vamos pelo Espírito, né? Por aquilo que Deus está dirigindo. E às vezes nem sabemos aonde é que o Senhor quer chegar, mas Ele vai nos conduzindo. Então nós chegamos ao final do nosso programa. Gostaria então que deixasse uma palavra, um resumo, algo que Deus colocar no teu coração para os nossos telespectadores. Amém. Eu acho que assim, a gente tem
a gente nunca se acha capaz para absolutamente nada. Em tudo na vida, né? Tanto na vida profissional, quanto na vida pessoal, quanto, né, na vida emocional. Mas assim, a gente realmente não tá. Né? A gente é um nada que tudo tem. E quanto mais a gente se achar menor, mais Jesus vai nos honrar. Então assim, a gente não precisa ser nada. A gente não tem que ser nada. O Senhor, Ele vai colocando graça, mas assim, eu acho que é só a atitude do eis-me aqui. Né, levantar e decidir, Senhor, eu tô aqui para que tu me use e deixa o resto Ele fazer. Eu acho que isso é a coisa mais importante, né? E tu não tem que saber muita coisa, tu não tem que estar preparado, tu não tem que estar nada, mas Ele vai te dar. Mas tu só tem que decidir e deixa o Senhor te conduzir. Mas o eis-me aqui, ir lá e começar a viver é o que está acontecendo na minha vida, né? Então, em nome de Jesus, que nós todos, né, possamos estar na mesma sintonia, né, para que o Senhor possa estar fazendo grandes coisas através da vida da gente, mas a honra e glória é dele, porque nós não somos nada. Amém? Então nós ficamos por aqui, agradeço a tua presença, que o Senhor possa estar fazendo, cumprindo, né, todo o propósito que Ele tem, e depois volta aqui, né, falar conosco as novidades, tudo aquilo que o Senhor fez. Nós ficamos por aqui, que Deus te abençoe, até o nosso próximo programa. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.